Olá, pessoal! Mais um Podtex aqui do nosso ASBZ. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu falei pouquíssimo ano passado, questão relacionada à modulação de efeitos que foi estabelecida lá pela ADC 49. Eu tenho notícias quentinhas, né, do julgamento que finalizou na semana passada. E eu vou tentar ser bem breve aqui para resumir o que aconteceu até o momento, né, deixar todo mundo na mesma página. Esse assunto ele está relacionado à questão da incidência do ICMS entre transferências de estabelecimento do mesmo contribuinte. Lembrando que esse assunto já vem lá desde a década de 70. A gente teve uma edição de súmula pelo próprio STJ em 1996, quando ele definiu que as transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não é faturador de ICMS e, portanto, não deveria haver a cobrança desse imposto. Lembro que pouco tempo depois também, não tão pouco tempo, né, gente? Vai. Em 2010, a gente teve também esse julgamento de outro tema do 259, também no STJ, reafirmando o entendimento, né, de ausência de incidência do ICMS em operações que importem transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Mas, o que a gente tinha? A gente tinha um cenário de não alteração ainda de lei, né? Então, eu tinha uma lei, que era a Lei Candir, que trata das questões do ICMS, que dispunha que sim, essas transferências entre o estabelecimento do mesmo contribuinte, elas seriam tributadas. Então, o tema não estava, apesar de ter uma jurisprudência favorável já no STJ, ele não estava resolvido, porque na prática os fiscos continuavam cobrando dos contribuintes. E aí, o que aconteceu? Lá em 2020, o STF analisou um outro tema também, já com repercussão geral, que é o 1099. Ele reforçou esse entendimento de que não haveria incidência de ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas esse julgamento do STF, porque foi em sede de repercussão geral, um julgamento de RE, ele não teve, apesar dele vincular, né, o judiciário, ter esse efeito de ter que ser observado o entendimento de quem está com a discussão judicial, mas fato é que a gente continuava tendo uma norma que exigia, né, o pagamento desse imposto. E aí, o que aconteceu? Veio a ADC 49, a ADC que a gente comentou tanto já por aqui, que foi e voltou com o tema trazendo bastante insegurança, acho que em alguns aspectos que ficaram não tão claros. E aí, o aspecto que eu quero tratar hoje é exatamente o alcance dos efeitos da modulação, né, que foi aplicada pela ADC 49, quando do julgamento dessa ADC. Porque, lembrando, né, depois dessa linha do tempo, que a gente teve STJ julgando o tema, STF julgando novamente lá em 2020, a gente tem a ADC em 2021 sendo julgada, reafirmando a jurisprudência, né, do STF, reafirmando a jurisprudência do STJ de que não haveria incidência de ICMS sobre esse tipo de transferência. Mas a gente teve, obviamente, embargos de declaração, né, gente? Que é aquele recurso que todo mundo adora opor nesses temas em qualquer tema, na verdade, mas assim, esses temas de repercussão geral e repetitiva, a gente tem visto uma movimentação, né, interessante, né, com esses recursos, porque com esse recurso, especificamente, começou-se a discutir o que havia ficado de controvérsia, né, com o julgamento, com o acórdão que foi definido pelo STF. E aí, o que aconteceu? Estabeleceu-se uma modulação de efeitos, né? E a modulação de efeitos, como a gente já comentou aqui em outros momentos, ela é um recorte, né, temporal para dizer como que essa decisão se comportará no tempo e para quem ela vale, né? E aí tem as razões de motivações de impacto financeiro, de relevância social, enfim. Nesse caso específico, o que ficou definido? Ficou definido o seguinte: ok, o ICMS ele não é devido nessas operações, mas essa decisão que eu estou proferindo agora, ela só vai ter efeito prospectivos. O que isso significa que, apesar de eu dizer para vocês que o ICMS não incide, o ICMS só pode deixar de incidir de fato a partir de 2024. Em regra, foi isso que ele definiu, mas ele ressalvou, né, dessa modulação de efeitos os contribuintes que já tinham desses processos judiciais em andamento ou processos administrativos em andamento também, até a data de publicação da ata de julgamento, que foi lá em abril de 2021, tá? Então, esse é o recorte temporal que o STF fez, apesar de da gente não, né, dos contribuintes, as partes interessadas terem tentado ainda esclarecer alguns detalhes dessa modulação de efeitos,
O STF manteve esse entendimento e lá morreu o assunto. O caso encerrou, né? Em 3/4, o processo foi transitado em julgado, ou seja, encerrou definitivamente, o processo arquivou, e ali a gente tem ainda. E aí, a partir daí, a gente ficou com aquela dúvida. E agora, né? Aqueles contribuintes que discutiram, entraram com ação depois, realmente não têm direito, né, a não ser questionados pelo fisco. O ICMS não deve incidir nesse período que é anterior a 2024. O que vai acontecer? Especificamente aqui no Tribunal de São Paulo, gente, ainda que a modulação de efeitos do STF tenha sido nesse sentido que eu comentei com vocês, o TJ de São Paulo passou a proferir alguns entendimentos, né, alguns acórdãos, no sentido de que a jurisprudência sobre o tema, ela já era dominante, né, desde muito tempo, e que, portanto, apesar do STF ter dito que a modulação seria da forma como foi aplicada, que seria ressalvando somente os contribuintes que tinham ação judicial até abril de 2021, né, ação judicial e processo administrativo, ou processo administrativo, na verdade, eles passaram a julgar temas, processos que haviam sido distribuídos após essa data, e julgaram de forma favorável aos contribuintes. E aí, obviamente, o que aconteceu? Esse tema escalou, né, para o STF, e, como a gente tinha comentado no começo do ano, esse tema foi analisado, foi levado à pauta de julgamento, né, num plenário virtual, um tema afetado com repercussão geral, e na semana passada o RE foi julgado, né, é um RE que foi analisar um caso concreto que veio aqui do estado de São Paulo. Nesse caso concreto, havia uma decisão favorável ao contribuinte, portanto, o RE que subiu era da Fazenda Pública. Quando o STF terminou esse julgamento, que foi, ele definiu que, ele reafirmou basicamente a modulação que havia sido fixada na DC 49. E por que é importante comentar isso com vocês, né? Havia uma expectativa nossa também, né, de quem está acompanhando o tema, de eventualmente o STF fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre os efeitos, né, de eventualmente essa modulação tal como fixada fosse um risco para os contribuintes que eventualmente deixaram de recolher o ICMS no período que a jurisprudência já era dominante, mas não tinham ação judicial para isso. E, no final das contas, o STF não resolveu esse problema. Na verdade, ele encerrou o debate sobre a modulação de efeitos, trazendo uma certa, ainda mantendo uma certa insegurança ainda em relação a esse tema. Óbvio, né? A gente teve agora um julgamento em RE, possivelmente as partes vão opor embargos de declaração, né? Ainda pode haver um desdobramento, e a gente já viu muita coisa acontecer no judiciário nos últimos anos, então não vou dizer que o assunto encerrou definitivamente, mas o fato é que você, contribuinte, que tem suas transferências, né, anteriores a 2024, que eventualmente deixou de recolher o ICMS, que tem sua ação judicial, mas sua ação judicial ela foi proposta em data posterior a 2021, ao marco temporal, né, do 4 de 2021, é um assunto para se olhar, né? É um assunto para refletir o que é possível fazer, se tem realmente algum risco de questionamento, qual que é o procedimento que se vai adotar. O acórdão, inclusive, foi publicado hoje, tá, gente? Dia 12/2, né? E ele é um acórdão que não entra em detalhes sobre os riscos e outras questões que podem vir a ser questionadas no embargo de declaração agora. Esse é o tema 1367. A gente vai continuar monitorando, né, o assunto, mas eu quis trazer esse assunto para vocês, para deixar todo mundo na mesma página e para vocês saberem que o assunto da DC 49, modulação de efeitos, ainda não terminou. Por hoje é só. Eu falei que ia ser rapidinha, uma atualização para hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, entre em contato, que vai ser um prazer também falar com vocês. Um beijo e até mais. Ninguém quer estar aqui no cenário 3. Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. É uma base de 15%. A ideia é acabar com a história do Grossap,